bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, sediado na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos hoje continuidade ao nosso estudo, o projeto Nos Passos de Emmanuel, que tem a pretensão de realizar os estudos das obras de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier. Estamos estudando o livro Pão Nosso, e a questão que estudaremos hoje é a questão 22, que tem como título Inconstantes. Para essa questão, Emmanuel utiliza a Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículo 6, que fala o seguinte: Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. E Emmanuel depois, ele vem discorrendo a respeito dessa passagem bíblica. Ele faz o comentário evangélico a respeito dessa passagem. E o que Emmanuel traz para a gente é o seguinte: que inegavelmente existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Essa mensagem foi psicografada no dia 22 de fevereiro de 1950. É uma mensagem belíssima trazida pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelas mãos de Chico. E quando Emmanuel, no início aqui da mensagem, ele nos fala a respeito das dúvidas científica e filosófica que, alojada em corações, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções, ele quis dizer a dúvida no teor científico, aquela dúvida que leva a grandes descobertas, semelhantes aos antigos filósofos, matemáticos, astrônomos, Isaac Newton, Galilei, Nicolau Copérnico, para levar a esses descobrimentos que tanto contribuíram para a nossa sociedade atual. Foi necessário haver uma dúvida, uma interrogação, um questionamento a respeito da ciência daquela época. Galilei, por exemplo, em 1616, salvo o melhor juízo, foi levado à Inquisição porque afirmava, através dos seus estudos, com o aprimoramento do telescópio, que a Terra não era o centro, que não era o Sol que girava no eixo da Terra, e sim
os planetas que giravam em torno do Sol no nosso sistema solar. Então, como a igreja ela detinha o conhecimento na época e tinha seus dogmas, ela levou Galileu Galilei à Inquisição e ele teve que negar, né, esse fato, mesmo ele sabendo que aquilo ali era verdade. Então, Emmanuel ele começa falando nesse sentido, né, que quando a dúvida científica e filosófica do mundo, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Então, essa dúvida aqui não é uma dúvida ruim, né? O que ele vem trazer para a gente, mais para frente, é aquele que se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo, acaba sem atravessar porta alguma. Ou seja, quando a gente fica na dúvida de qual caminho seguir, quando a gente fica na dúvida se eu vou proceder no bem e se aquele bem é o correto, essa dúvida ela nos atrapalha, né? Essa dúvida nos deixa sem conseguir prosseguir na nossa jornada aqui na Terra, sem aproveitar a experiência do corpo físico. Então, Emmanuel vem trazer alguns ensinamentos para a gente acerca disso, né? E ele fala que a leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, normalmente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Então, quando a gente é leviano, quando a gente não tem um caminho correto para seguir, tanto nas posições de trabalho, quando a gente não sabe como proceder naquele trabalho, a gente fazer de forma correta, nas enfermidades do corpo, se eu não sei onde que eu vou buscar esse conhecimento para minha cura, se eu não sei como é que eu vou proceder com esse tratamento, talvez eu não tenha o tratamento adequado e isso vai me afetar o corpo físico. Nas relações afetivas, se eu não entendo aquela troca de sentimentos, aquela troca de afetividade, se é uma relação abusiva, isso também vai me trazer problemas. E Emmanuel nos diz que para a gente ajuizar acerca de qualquer desses assuntos, a gente tem, a respeito de uma determinada experiência, a gente tem que expressar, enumerar quantos anos gastou dentro dela. Com isso aqui ele quer nos dizer que as coisas não acontecem de uma hora para outra, que não é no piscar de olhos que as coisas vão mudar. A gente tem que realmente viver uma experiência constante, passar algum tempo dentro dessa experiência para que a gente possa medir, né, se aquela experiência está sendo boa, se aquela experiência está sendo ruim. E necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Então, essa constância, né, que o título é inconstante, Emmanuel nos chama, né, a buscar essa constância da prática do bem, de viver no bem, de viver nas boas vibrações. E é importante que a gente consiga, né, achar esse caminho, achar alguém, alguma causa, que a gente possa viver constantemente e que essa causa, esse alguém, nos edifique, né, nos melhore, nos proporcione aquisições que aproveitaremos no plano espiritual. Aí ele vem de novo falando, colocando que os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, ou seja, parecidos com uma onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Então, quem não tem essa constância, essa prática, né, de achar alguma coisa que edifique na sua vivência física atual, ele fica como a onda do mar, ora vai para um lado, ora vai para o outro, e no final das contas ele vai desenvolver pouco nesse caminho que ele deveria percorrer ao longo da sua jornada na vida física. E Emmanuel vem trazendo para a gente que quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles.
Então nós temos aí o nosso Pai Celestial, nós temos o nosso Divino Mestre Jesus, que nos serve como bússola, como guia, como modelo a ser buscado. Temos toda a espiritualidade trabalhadora incansável da seara do Cristo, que nos ampara dioturnamente. Então temos que ter essa convicção, essa certeza, né, de que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo, e a gente não deve ficar aflito, esperando as coisas acontecerem de uma hora para outra, que tudo tem o seu tempo para acontecer, mas que nós devemos sempre buscar, né, semear a boa semeadura para que a gente possa colher bons frutos nessa jornada, nessa nossa vida terrena. E essa constância da prática no bem, do caminho que edifica, de tudo aquilo que nos faz progredir na nossa jornada espiritual, essa constância é muito importante. A gente não pode, ora, estar vibrando em sintonia com a espiritualidade superior, ora, vibrando em sintonia com a espiritualidade inferior, porque a gente vai ficar como as ondas do mar, para um lado e para o outro. Então, quando a gente se sentir bem, quando a gente estiver vibrando, né, com os bons espíritos, caminhando bem, fazendo boas leituras, papos edificantes, conversas edificantes, pessoas que nos agregam, ao invés de pessoas que nos sabotam, né, que nos levam a vibrar junto aos espíritos inferiores. Então, afastemos dessas pessoas e vamos nos reunir, né, com aqueles que nos edificam, que nos conseguem proporcionar alguma melhora na nossa jornada terrena. Então, essa foi a mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, né, dessa constância que a gente tem que ter, que a inconstância ela nos é prejudicial e que todos nós possamos, né, aprender essa mensagem que foi trazida e a gente possa guardá-la no nosso coração e colocar em prática nos nossos dias. Que fiquemos todos em paz, que Jesus nos acompanhe hoje, agora e sempre. Que assim seja.